Adaptar conteúdo? Serve para quê, afinal? E se serve, como se faz isso? Pois é, amigos. Adaptar conteúdo das aulas tem sido uma grande polêmica por todo o nosso país. Eu tenho recebido perguntas e questionamentos sobre isso praticamente todos os dias. Até em um dos meus livros, o Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável, eu escrevi um capítulo inteiro mostrando como as editoras de livros didáticos poderão fazer para oferecer um modo adaptável para facilitar a vida de todos os professores. Eu sou o professor Roberto Andersen, escritor, educador, psicanalista, pesquisador em neurociência cognitiva. E para quem ainda não sabe, há 21 anos nós criamos o Colégio IUP, em Salvador, onde aplicamos uma metodologia educacional inclusiva, a dinâmica grupal, muito antes da inclusão ser obrigatória. Essa metodologia permite o atendimento individual do aluno sem qualquer estresse para o professor. E agora, nesse processo de quarentena relacionado à pandemia, nós resolvemos transformar os nossos cursos de formação continuada para profissionais de educação, terapeutas, famílias de alunos e também adolescentes e jovens em mini cursos de fácil acesso para todo mundo, exatamente para que possamos ter mais gente junto a nós para transformar a si mesmo, seus filhos, seus amigos, seus alunos, construindo assim uma sociedade melhor. Então vamos ao nosso tema de hoje. Por que a minha insistência em adaptar conteúdo? Tudo começa pelo fato de que a adaptação de conteúdo não é necessária apenas para alunos com deficiência intelectual. Nada disso. Se nós quisermos tirar nosso país da triste situação de pior país do mundo em aprendizagem, teremos que ser mais realistas em relação à situação de cada aluno e parar de fingir que todos os nossos alunos em uma mesma sala de aula, mesmo sem que qualquer deles tenha deficiência, estão entendendo a nossa aula e aprendendo alguma coisa. Isso não existe se a nossa aula é dada, direcionada a um nível só de entendimento. Ou seja, nesse caso, isso é impossível. Muitos dos nossos alunos não estão entendendo nada ou quase nada, mas eles não têm coragem de perguntar para não passarem recibo de burrice e preferem dar um jeitinho para passar de ano. E aí começa a construção de uma sociedade mal preparada, sem conhecimento, sem condições de entendimento de mundo e, lógico, facilmente manipulável, como é o que nós estamos vendo atualmente. Mas como o sistema sempre desejou a burrice do povo, para poder usufruir das mordomias provenientes dos mais elevados níveis de corrupção, sem que ninguém atrapalhe, eles apenas fingem se preocupar com a educação, enquanto, na realidade, nos últimos 25 anos, mais ou menos, no mínimo, a colocam em último plano. O que tudo isso tem a ver com adaptar conteúdo? Tem tudo a ver. Mas adaptação para todos os alunos que apresentem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, e não apenas para quem tem laudos médicos, o que, aliás, é um absurdo incomensurável essa história de laudo médico na educação. Eu vejo professores e dirigentes escolares dizerem que eu só posso adaptar o conteúdo se o aluno tiver um laudo médico. Ué, transformaram o médico em educador? E a própria legislação proíbe que se exija laudo médico para enquadrar um aluno com necessidades educacionais especiais. O laudo é educacional, já que só o educador tem competência para analisar dificuldades de aprendizagem. Caso contrário, nós vamos passar, nós, os professores, a determinar como deve ser realizada uma cirurgia, quais os medicamentos que devem ser prescritos pelos profissionais de medicina. Então, voltando ao educador e às adaptações, vamos lembrar de Comênios, como eu tenho falado bastante ultimamente, um dos grandes educadores do passado, quando ele escreveu na sua Didática Magna que age idiotamente aquele que quer ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja, ele próprio professor. Essa frase sozinha já ensina
tudo, mas tudo mesmo, sobre adaptação de conteúdo. Como se não bastasse. Piaget, Vallon, Erik Erikson e diversos outros educadores deixaram bem claro nas suas obras que o processo educacional tem que ter como base quem? O aluno. E eles nunca escreveram que a base era o currículo, o conteúdo do currículo, o conteúdo programático. Bom, para qualquer bom entendedor, a frase de Comênios explica exatamente o que tem que ser feito em cada sala de aula, para cada assunto dado, né, para cada aluno alvo daquele aprendizado. E isso é para todos os alunos, mesmo aqueles considerados normais, sem qualquer transtorno, síndrome, deficiência, comorbidade. E mais evidente ainda, para esses, mesmo que não tenham os tais dos laudos, né? Então, vamos à parte prática, mantendo em mente o tempo todo a frase de Comênios. Não podemos esquecer dela. Se a gente esquecer dela, a gente foge dela e não dá nada certo. Eu vou utilizar como exemplo, um simples exemplo, né? Matemática, que é mais fácil da gente conversar sobre, né? Mas isso vale para todas as matérias e para todos os níveis. Basta que nós, como professores, tenhamos criatividade. Digamos assim que você tem 30 alunos numa sala. Você está ensinando extração de raiz quadrada, por exemplo. Tá? Só que na sua sala, digamos que 20 deles, vamos chamar esses 20, estão no nível A de aprendizagem, de entendimento, né? Eles estão entendendo a explicação, estão conseguindo fazer os exercícios todos, tranquilo. 8 deles vamos chamar de nível B. Tá? Estão com dificuldade, porque ainda tem dúvidas, por exemplo, em potenciação. Então, eles não vão conseguir extrair raiz quadrada, estão com dúvida em potenciação. São alunos normais. 2 deles vamos chamar de nível C. São alunos, por exemplo, que têm alguma deficiência intelectual, então eles estão com dificuldade, mas é em subtração. Eles mal sabem somar. Não sabem ainda nem multiplicar, nem dividir. Não vão entender nada sobre extração de raiz quadrada. É óbvio, né? O professor, então, prepara os roteiros de estudo dirigido para todos os seus alunos, sendo que, para os de nível A, ele tira os exercícios do próprio módulo. Para os do nível B, ele coloca exercícios de potenciação, que pode estar até no mesmo módulo, mais atrás, numa unidade anterior. Porque ele precisa quebrar o bloqueio deles nessa etapa, senão eles nunca vão avançar e vão bloquear e parar de vez. Nunca mais vão progredir. Então, ele tem que fazer um monte de exercício de potenciação. Para o nível C, o exercício é de subtração, pelo mesmo motivo. Né? Se a gente colocar os mesmos exercícios do nível A para o B e para o C, esses caras vão bloquear de vez. Nunca mais vão entender nada de matemática. Nem adianta querer explicar. E essa é a realidade de muita gente grande que se diz normal e que já tem até nível superior em profissões, em outras profissões. Só que ele escolheu uma profissão somente porque nessa profissão não precisa de raciocínio matemático. E ele não gosta dessa profissão. Então vejam só como isso afeta todos nós. E muita gente sabe que esses caras às vezes são infelizes mesmo nas suas profissões. Mas não tem jeito de ser o que ele gostaria de ser, porque as outras profissões, a que ele gostaria de ser, precisa de matemática. Matemática não entra na cabeça dele. Não entra por quê? Não entra porque não teve um professor, quando ele estava na educação básica, que adaptasse o conteúdo de forma a quebrar esse bloqueio. Isso no início da educação básica, ou no ensino fundamental ou no ensino médio. Ou seja, a ausência desse procedimento simples de adaptação e também de respeito ao nível de entendimento do outro, acaba por criar profissionais infelizes em suas profissões, e infelizes acaba sendo também levando para a vida pessoal. Isso é muito mais sério do que a gente possa pensar. E aí vem aquele professor sabotador e diz o seguinte: mas como esse aluno poderá estar sendo preparado para um concurso vestibular, o Enem, se ele não está aprendendo o mesmo conteúdo que os seus colegas da sala? Aí eu devolvo. Como você vai conseguir fazer ele entender raiz quadrada sem saber multiplicar e dividir? Se ele não quebrar esses bloqueios emocionais, ele nunca mais vai avançar de verdade. Agora, se ele quebrar, ele pode avançar de tal forma que vai chegar um dia que ele pode estar até no mesmo nível, talvez até melhor que os colegas.
Então, eu não vejo outra forma responsável, senão a de ir fazendo esse cara ter prazer em aprender o assunto, mesmo que no nível lá atrás, e mesmo que ele tenha que andar com muito mais vagarosamente que os seus colegas de classe, mas ele estará andando para frente. Ele estará progredindo cada dia além do que ele progrediu ontem. Ele estará alegre, feliz e satisfeito com a autoestima elevada. Ele estará feliz com isso. Esse vai se salvar. Esse vai poder escolher, inclusive, uma profissão que não tenha limitações, uma profissão que o deixe feliz de verdade. Vai ser mais feliz que muita gente que não é especial. Essas adaptações, por enquanto, têm que ser feitas pelos próprios professores. E, para isso, o professor não pode se manter em sala com metodologias do século passado, aquelas metodologias tradicionais em que o aluno fica em fileiras, totalmente passivos, esperando o conhecimento entrar na sua cabeça a partir das palavras do professor. A metodologia tem que transformar o aluno ativo a aula toda. O aluno tem que deixar de ser passivo, ele tem que passar a ser aluno ativo durante toda a aula, ele tem que passar a ser o protagonista da sua própria aprendizagem, como já fazia Célestin Freinet na França, na sua pedagogia do trabalho. Como também fez José Pacheco na Escola da Ponte, em Portugal. Como está fazendo Aventino Agostini, estava fazendo, né, que ele agora se aposentou, na metodologia Saber Fazer, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E como nós estamos fazendo na metodologia IUP de dinâmica grupal em diversas escolas pelo Brasil todo. O que não podemos é deixar de adaptar conteúdos ou até currículos, como é o caso de ensino técnico e ensino superior, porque só assim nós vamos permitir o pleno desenvolvimento de todos, sem discriminar ninguém em momento algum. Por isso que eu digo, adaptação de conteúdo é imprescindível, não só para o aluno especial, para o aluno normal também, e para toda uma sociedade. Temos que fazer isso. Pois é, amigos, vamos criar juntos uma nova era na educação desse país, a partir de uma preparação continuada efetiva, prática, bem dentro da realidade de cada um. Então, eu peço a vocês que participem conosco. Tá? Inscreva-se nos nossos mini-cursos, visita a nossa livraria. E quanto a esse canal, lógico, né, para a gente continuar, inscreva-se, curta, ative o sininho de notificação. E mais importante do que tudo isso, compartilhe e avise essas ideias a todos os seus conhecidos, para que tudo isso se torne real. Tá? E saibam que eu terei imenso prazer em nos vermos novamente nos nossos próximos encontros, seja por aqui, seja nos nossos cursos e tudo mais. Sucesso para todos vocês e um forte abraço.